E a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, pensar sobre o futuro é um ato de evidência, de intuição, ou a gente pode aumentar a taxa de cientificidade desse processo? Esse é o segundo vídeo que eu faço da terceira temporada do livro, da terceira onda, da terceira temporada do livro do Casey, que ele vai falar sobre, vai contar a história da AOL, que foi um dos maiores provedores de acesso dos Estados Unidos, que foi vendido para Times Warner e depois deu uma ziquezira, e ele vai se arriscar a fazer uma previsão de futuro. Tem uma pista aqui para a gente pensar sobre isso, na página 4, que eu vou ler para vocês. Nos dias iniciais da AOL, boa parte do nosso trabalho consistia em explicar o que era a internet, como funcionava e por que qualquer pessoa iria querer usá-la. Lembro de uma entrevista em 1995 à rede de televisão PBS, em que me perguntaram por que as pessoas precisam disso. Essa questão ainda estava em aberto na época. Isso aconteceu uma década depois que começamos. Então, eu acho que a primeira pista para a gente começar a dizer se a gente tem um embasamento consistente, ou se a gente tem um guru fazendo evidência em relação ao futuro, é justamente essa resposta que vai ser dada para essa pergunta. Por que as pessoas precisam disso? Por que as pessoas aderiram ao digital? Por que as pessoas abraçaram os celulares? Por que as pessoas abraçaram os computadores? Qual era a demanda? Por que o ser humano está querendo tudo isso? Por que o ser humano consome Uber? Por que o ser humano consome YouTube? Por que o ser humano consome Airbnb? Então, se a gente vai pensar qual é o motor principal que faz com que você possa dizer que isso terá impacto no futuro, é quando você percebe que você tem uma demanda reprimida do ser humano. Essa demanda reprimida do ser humano, ela tende a se expandir, ela tende a sair do casulo e virar borboleta a partir do momento que determinadas condições permitam que o casulo se desmanche. Então, se você vai fazer uma intuição, se você vai apontar para frente, você tem que dizer o seguinte, qual é um futurólogo, se você quer ser um futurólogo, ou se você quer usar da futurologia para tomar uma decisão, você tem que se perguntar o que está nessa pergunta, que o cara da televisão faz. Por que as pessoas precisam disso? Ele não consegue enxergar. E o futurólogo, o que ele vai ser a diferença? Ele vai dizer o seguinte, não, existe uma demanda reprimida e eu vou atender essa demanda reprimida com um determinado produto ou serviço. E o futurólogo vai dizer o seguinte, olha, a tendência das pessoas é porque o casulo as pessoas estavam como lagarta no casulo, o casulo se desfez e a partir daí a gente tem hoje uma situação de borboletas que estão voando. Então a gente precisa, e eu recomendo sempre isso para os meus alunos, quando vai alguém falar de internet, de digital, a pessoa levantar o dedo e falar assim, fulano, por que as pessoas aderiram ao digital? Por que a gente está fazendo essas mudanças todas? Qual é o motivo que o ser humano está levando para isso para frente? Qual é o grande barato dessa história? Por que o ser humano não ficou calado lá, parado, no seu casulo? Por que ele resolveu sair? Essa aqui é a pergunta. Se baseia basicamente no seguinte, quem é o ser humano? Como é que o ser humano se move ao longo da história? Quais são as demandas humanas? Qual é a característica do ser humano que de tempos em tempos precisa fazer uma revolução de mídia? Se a gente for fazer aí um retrospecto, e a gente vai ver que isso é uma característica dos indutivistas, os indutivistas não respondem essa pergunta básica do porquê que o mundo digital veio agora. As pessoas tentam entender o digital sem perguntar o porquê que a gente está vivendo o digital agora. Qual é o motivo plausível para você chegar para uma determinada organização e dizer, querido, você vai ter que fazer uma mudança radical, vai ter que fazer uma transformação digital, você vai ter que mudar tudo, você vai ter que fazer uma espécie assim de
mudança radical na sua cabeça de liderança, vai pegar o conselho consultivo e vai mudar tudo. Você não vai ter mais empregado, você já não vai ter mais patrimônio, você vai distanciar, você tem que ter um propósito transformador, massivo, você tem que fazer o diabo, e você não explica para o cara por quê. Por que o cara se baseia? Não, porque eu sou um cara, eu sou um americano, estou aqui no Vale do Silício, sou um cara que todo mundo conhece, eu sou um cara esperto, eu sou um guru, e você vai na minha onda. Então, vamos lá. Qual é o motivo que o pessoal que os 3 mosqueteiros das organizações exponenciais justificam a internet? Por que agora? Caiu um disco voador, era de aquário, né? O Messias está chegando. Qual é o motivo que eles apontam? Não apontam. Eles simplesmente dizem assim, ó, está acontecendo, vamos embora. Vamos fazer, mas tá, é isso aí, tá todo mundo gostando, vamos embora. Não vamos se perguntar por quê. Porque se você não sabe qual é a base, qual era a latência que existia atrás, provavelmente você não vai ver a latência projetada na década, em 20 anos. Pega o livro Transformação Digital. Vamos lá. Qual é o motivo que ele apresenta para a chegada do digital? Ele vai apresentar os sintomas, mas ele apresenta o motivo? Não apresenta. Né? Negócios digitais, que é outra pegada completamente diferente, não fala em transformação digital, não está falando para a grande empresa. Mas, negócios digitais, tem alguém ali que fala, olha, a gente está vivendo esse tal? Não tem. Então, qual é o diferenciador, na minha opinião, de uma abordagem mais científica, de uma abordagem não científica? Você procurar as causas que fazem as causas que fazem com que as pessoas que estavam num determinado estágio, as pessoas, o ser humano, que sai de 0 bilhões para 3, 4 bilhões de usuários usando o digital. Qual é a causa? Então, se a gente não analisar essa causa, se a gente não entender os movimentos do ser humano, então, objetivamente, a gente tem uma crise de compreensão do ser humano. Porque ninguém disse, antes de acontecer, que disse, olha, essa galera aí está dentro de um casulo, isso aí vai estourar. Tem uma galera aí que está querendo mudança de mídia. Tem uma galera aí que, pô, se botar uma mídia nova aí, pô, você vai ver o que vai acontecer. Não tinha ninguém falando isso. Porque a gente não tinha uma mentalidade, a gente não entende quem é o ser humano. Como é que o ser humano opera ao longo da história para ele poder, de vez em quando, fazer uma evolução de mídia. Então, qual é a diferença de um vidente, de um guru, que tem lá toda uma teoria sobre o que é o digital, de uma galera que está procurando uma coisa mais científica? Um Pierre Levy da vida, né? Um McLuhan da vida, um Nepo que está aqui batalhando. O que é a diferença? A gente está procurando as causas das coisas. A gente está olhando para a história. A gente está cavucando para entender melhor os movimentos humanos ao longo da história. E aí a gente vai ter uma diferença entre um método mais científico, é aquele que procura uma causa, para você poder dizer, olha, isso está acontecendo agora por causa disso, disso, disso. Eu não estou dizendo que você vai chegar e dizer assim, não, o Nepo defende, isso acontece pelo aumento demográfico, porque a única coisa que explica a chegada do digital e uma revolução de mídia é porque nós crescemos demograficamente. E a partir dessa causa eu fui tentando estruturar e entender o movimento humano ao longo da história. Então eu apresento no meu livro uma causa. Quando você aumenta a população, você faz uma revolução de mídia, você introduz uma nova linguagem e um novo modelo de administração para lidar melhor com a complexidade. Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma teoria, eu desenvolvi uma teoria sobre esse assunto. Para desenvolver essa teoria, eu mudei determinadas eu pensei coisas diferentes sobre coisas que a gente não pensava antes. Eu mudei a minha mentalidade. Então, eu aumentei o processo científico em cima do estudo do digital. Diferente da galera que diz assim, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá, mas por que vai acontecer isso? Por que agora? Por que não foi antes? E aí você começa a ter uma possibilidade de ver como é que as pessoas se posicionam na separação entre guru, vidência, estudo científico sobre o futuro a partir do digital. Nosso amigo Casey já vai meter também a sua garfada de evidência. Então ele já conhece ali a galera, já teve na outra, então ele vai falar assim, vamos ver o que vai acontecer. Ele dá o seu palpite. Palpite. Então ele vai dizer, ó, tivemos uma primeira onda que foi a chegada ali da construção da internet, apareceu a IBM, a OL, né? Apareceu aqui a
a Sprint, a Apple, papapá. Tivemos uma segunda onda, que é o pessoal da Amazon, Waze, Facebook, Google, não sei o quê. E a terceira onda, ele vai dizer, é a internet de tudo. Internet de tudo. Conectividade ubíqua capacita empreendedores a transformar importantes setores do mundo. Agora vai rolar para todo mundo, vai chegar para todo mundo, agora sim. E ainda vai uma coisa, aí você vai ver os detalhes que o pessoal vai comentando, que ele vai dizer, olha, e essa galera vai precisar se encostar aí no governo, nos governos, para fazer as mudanças importantes que precisam ser feitas, porque tem muita regulamentação aí que agora tem que negociar com o Estado. Aí o cara lê um livro desse e tem uma orientação. Pronto, ele tem uma orientação. Olha, eu, do alto aqui do meu conhecimento, na terceira onda, já fiz uma opção de coisa, eu tenho aqui um palpite, o palpite é o seguinte, papapá, eu vou investir nisso, é uma aposta, e você que quer aí pensar o futuro e tal, está aqui apostando. Aí você vai perguntar, tá, o cara tem 1 milhão na mão, vai apostar no Steve Jobs, no Steve Case aqui? Vai apostar nele? Você tem 1 milhão na mão, vai apostar nele? Qual é o critério que você vai dizer se esse cara tem ou não tem consistência? Que ele está dizendo determinadas coisas. Aí você vai, opa, 1 milhão, teu dinheiro. Como é que você vai fazer? Você vai querer dados. Que ele embase lá o que ele está dizendo. Ah, tudo bem, mas o que é essa internet de tudo? Baseado em quê? Por que ele está misturando aqui, por exemplo, né, o Waze com o Google? Por que ele está misturando o Waze com o Google? O que tem a ver isso? E por que essa fase está acabando? Né? E o que vem depois? Né? O Waze não vai rolar? Aí ele fala, não, mas agora o controle de trânsito vai aumentar, né, as informações, etc. Tal, papá, mas não é do Waze para frente. Então, como é que é? Então a gente tem que dar uma olhada com calma, porque a gente começa a ver o seguinte, tá, qual é a demanda humana? Vamos olhar para a demanda humana. O que o ser humano está querendo? O que ele está propondo? O que ele está dizendo que o ser humano está querendo? Quando ele fala de internet de tudo. O ser humano quer internet de tudo? O ser humano tem essa demanda de internet de tudo? O ser humano tem uma demanda de mudar todas as coisas da sociedade? Não é? Porque ele está falando o seguinte, as máquinas vão mudar tudo. Não, não existem as máquinas vão mudar tudo se o ser humano não tiver vontade de usar. Porque alguém tem que pagar por isso, que é o consumidor. Em vez da gente ficar pensando, porque agora vão ter as máquinas, vão ter inteligência artificial, internet das coisas, etc. Tal. Pô, peraí, cara. Se você não entender quem é o ser humano, para onde ele vai consumir, onde ele vai botar o dinheiro dele, se ele vai colocar no Netflix, se ele vai ao cinema, se ele vai ao teatro, se ele não vai mais ao cinema, ou se ele não vai mais ao teatro, ou só é Netflix, ou vai surgir um YouTube que vai ter toda uma coisa diferente. Então a gente tem que entender qual é a demanda do consumidor. O consumidor vai abraçar essa internet de tudo? Por que ele vai abraçar a internet de tudo? Né? O que ele quer quando ele abraça a internet de tudo? O que ele quis quando ele abraçou o Facebook? O que ele quis quando ele abraçou o Waze? O que ele quis quando abraçou o Google? Vamos pensar desse jeito, sempre olhando para o consumidor, olhando para o Sapiens, qual é a demanda. Vamos olhar aqui, tem o casulo, que aquela lagarta tem uma demanda de borboleta e o que vai se viabilizar é essa chegada, é aquilo que abre o casulo para ele virar borboleta. Então, em vez de a gente olhar para as tecnologias, vamos olhar para o ser humano, vamos olhar para as demandas futuras do ser humano, para as latências, e aí eu acho que a gente começa a sair da evidência e começa a chegar numa cientificidade do futuro. Concorda? Não concorda? Estou viajando? Diz aí.